Muito bem-vindo ao nosso café da manhã, sem café, como eu sempre digo, viu? Esse aqui é o Momento da Saúde e a gente se reúne todo dia de manhã e traz um especialista da área de saúde para trazer conselhos práticos para mim e para você. Desde ontem recebemos aqui a doutora Karen Kepke, ela que é psicóloga, psicopedagoga, pedagoga e com especialização em crianças e adolescentes. Tudo bem, doutora Karen? Tudo bem, agradeço muito pelo convite, privilégio de estar aqui com você. Privilégio é nosso ter você aqui para as suas dicas, viu? Ontem nós começamos a falar um pouquinho sobre o vínculo entre pais e filhos. E a gente sabe que a infância e a adolescência são etapas de formação identitárias, as pessoas estão buscando ali um sentido na vida, precisam de um referencial, e muitas vezes os pais, como você bem colocou ontem, por questões econômicas, de trabalho, etc., a gente não dá tanta atenção ao filho como deveria dar. Como que a gente pode criar vínculos saudáveis com os nossos filhos? Que dicas você daria para um pai, para uma mãe que está nos assistindo, mas percebe que o filho está sendo criado dentro de casa, está perto geograficamente, mas está distante emocionalmente? Existem inúmeras maneiras da gente fortalecer o vínculo familiar, mas algumas delas eu acho que são extremamente reforçadoras. Já parou para pensar que a gente marca uma pessoa que presta atenção concentrada no que a gente está falando? Sim. Então, muitas vezes no ambiente familiar a gente acaba ligando o botão do automático, né? E se preocupa muito mais com o que precisa ser feito, já fez isso, já fez aquilo, se preocupa com a saúde, já tomou aquilo, cuidado, vai ficar doente, nananá. E a gente esquece que nós não estamos só desenvolvendo saúde física, né? Ou não estamos só sobrevivendo, nós somos seres relacionais, então a gente precisa de afeto, a gente precisa ser tocado para que, inclusive, alguns hormônios sejam liberados, como o hormônio da ocitocina, que é o hormônio do afeto, né? Do acolhimento, de você se sentir tocado. Então, quando você toca, você estimula esse tipo de hormônio. Deixa eu interromper você e fazer uma pergunta, então. Eu li outro dia um livro que falou sobre as 5 linguagens do amor. E isso está bem em voga, né? Nos meios hoje. E lá fala que, de fato, uma das linguagens do amor é o toque. Agora, toda pessoa tem essa linguagem ou eu vou ter pessoas que não gostam de ser tocadas? Muito boa pergunta. Vou falar da minha filhinha. Recentemente eu me surpreendi com ela, porque eu sou muito, assim, vamos dizer, mãezona, sabe? Eu me considero, eu gosto de cuidar. Então eu vivia preocupada, como eu te falei, é toque, é cuidado. Ela disse: mãe, posso te falar uma coisa? A minha linguagem de amor, sabe qual é? Tempo de qualidade. Eu me surpreendi, porque eu falei assim: nossa, mas eu me acho tão presente. Não, você quer cuidar de mim. Eu quero sair com você. E eu quero que a gente converse não de obrigações, não de cobranças. Eu quero que a gente fale de coisas aleatórias. E eu me sinto especial porque eu não estou marcando uma consulta com você para falar de problemas. Que interessante. Sabe? E eu fiquei tão feliz porque ela tem 17 anos e ela quer conversar comigo. Ela quer que eu olhe para ela, que eu preste atenção. Aí a gente foi numa loja. Aí a gente combinou. Vamos ver que roupa que você ia gostar de usar? Eu vou pegar umas e você pega outras. Vamos ver se a gente acerta o gosto. E era para ela, né? Aí eu fiquei rodando e olhando e tudo. Ela me pegou de novo. Ela falou assim: mãe, você está olhando mais para as roupas do que para a minha cara se eu estou gostando de alguma coisa. Aí eu falei assim: nossa, olha como eu me pego o tempo todo preocupada em cuidar e oferecer o melhor para ela, e não é isso que está alimentando a alma dela. Então agora, quando a gente sai, eu falo: ó, você escolhe a roupa e eu olho para você. Então existem inúmeras maneiras da gente demonstrar afeto. Outra coisa é você validar o que eles fazem. Não importa, eu sempre falo, não importa se você tem um objetivo com ele a alcançar. Pensa que na vida você está sempre num processo. Então ele conseguiu andar um degrauzinho, valida. Isso vai aumentar a probabilidade do comportamento ocorrer.
E eles também vão se sentir o quê? Impactados, né, com a tua admiração. E uma das formas de afeto é a admiração. Então, por esses caminhos, né, de prestar atenção, de dedicar um tempo, de sair da zona de conforto, né, que às vezes automaticamente é só cuidar, e você romper com esse sistema, desenvolvendo mais empatia, né? O que o outro gostaria de sentir? Que eu já parei para pensar o que seria legal para o outro, além dos meus sermões. Então, eu acho que isso vai estreitando os vínculos, quando eles percebem que a gente sai do automático para prestar atenção na vida deles e validar as conquistas deles a despeito das nossas. Aí, a palavra para você sublinhar, né? Sair do automático com os filhos. Ela falou uma coisa muito verdadeira. Às vezes nós estamos tão preocupados, né? Ali com a saúde, com a aparência, com a casa, com esse detalhe e aquele, e não estamos prestando atenção em nossos filhos. Eu tenho uma pergunta para você, doutora. Tem crianças que parece que têm a necessidade constante de afirmação. Ela faz uma coisa e ela vem em busca o apoio do pai, a confirmação. Mas essa pergunta não é para hoje, ela é para amanhã. E amanhã a doutora Karen vai responder essa pergunta para a gente e você não pode perder, é claro. Chegamos agora ao momento de juntos podermos estudar a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Estamos numa série sobre cartas às 7 igrejas do Apocalipse. E ao longo desses dias, nós iremos focar nos capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse, onde você encontra as 7 cartas de Jesus às 7 igrejas nos dias de João. Ontem estudamos sobre a igreja de Éfeso, a igreja da época da pureza apostólica. Hoje vamos estudar a igreja de Esmirna, a igreja do sofrimento. O que quer dizer, pastor, igreja do sofrimento? Você vai entender isto e muitas outras coisas. Mas antes de avançarmos, quero convidar você para juntos orarmos e pedirmos a bênção de Deus para o estudo da Bíblia. Ora comigo? Nosso Pai Celeste, muito obrigado pelo privilégio de nos reunirmos mais uma vez e termos a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito esteja com todos nós agora, que nós possamos entender o Teu recado através dessa carta, dessa mensagem que foi entregue um dia à igreja de Esmirna. Fica, Pai, com todos nós e nos abençoa. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Vamos então hoje à segunda igreja, a igreja de Esmirna. A carta aparece aqui em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8 até o versículo 11. E eu leio assim. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Que carta extraordinária, endereçada à igreja de Esmirna. Quero lembrar a você, mais uma vez, que eram 7 cidades da Ásia Menor, onde a igreja cristã encontrou lugar, onde a igreja se estabeleceu. E a igreja de Esmirna estava na cidade de Esmir. Hoje esse é o nome atual dela, Esmir, na Turquia. Era nesta cidade que estava a igreja de Esmirna. A palavra Esmirna vem do termo mirra, que era um termo aromático. Acreditava-se que este aroma era extraído de uma planta, e este aroma
vai dar nome à cidade. Então, a palavra Esmirna vem daí. Nós colocamos sempre esse slide, esta imagem, para você entender que as 7 igrejas do Apocalipse, elas existiram no primeiro século, mas Deus escolheu em especial estas 7, dentre tantas, porque elas representariam 7 períodos pelos quais passaria a igreja cristã, da primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. E a igreja de Esmirna, ela vai do ano 100 até o ano 313. Nós vimos ontem que a igreja de Éfeso vai do ano 31, da morte de Cristo, até aproximadamente o ano 100, quando morre João, o último dos apóstolos. Agora vem a igreja de Esmirna, da morte de João, perto do ano 100, até o ano 313. Mas por que os estudiosos, os teólogos e historiadores apontam para o ano 313 como o ano do fim desse período de Esmirna? É porque nesse ano foi assinado um decreto de tolerância lá em Milão, na Itália. E esse decreto de tolerância deu aos cristãos liberdade de culto. Então, a igreja de Esmirna foi uma igreja perseguida, que passou por diversas provações. Mas, quando termina as perseguições, com a assinatura desse decreto, então você tem o fim desse período da segunda igreja. Assim, cada período vai sendo caracterizado por algo que estava acontecendo. Olha para os versos 3 e 4 do capítulo 6. Eu disse ontem que o capítulo 6 está em paralelo com o capítulo 2. No capítulo 6 você tem a abertura dos selos. E quando o Cordeiro, que é Jesus, começa a abrir os selos, cavalos aparecem. Na abertura do primeiro selo, nós vimos um cavalo branco. E esse cavalo branco falava de pureza. A igreja de Éfeso era uma igreja pura, porque ela vivenciou a doutrina apostólica. Pedro, Paulo, Apolo, Áquila e Priscila, João, estes eram os líderes da igreja de Éfeso. Por isso ela preservou a doutrina apostólica. Mas quando chegamos na segunda igreja, Esmirna, agora começa um período de grandes perseguições. É por isso que aparece um outro cavalo. Que cavalo? Olha para Apocalipse capítulo 6, versos 3 e 4. A carta à igreja de Esmirna está em paralelo com a abertura do segundo selo, e o texto diz assim: quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem! E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Se o cavalo branco do primeiro selo fala da pureza da igreja de Éfeso, o cavalo vermelho do segundo selo fala de sangue, de guerras, de espadas, de mortes. Isso quer dizer que a igreja de Esmirna seria uma igreja severamente perseguida. Então, do ano 100 ao ano 313, o cavalo vermelho introduz a matança na igreja. E este período da igreja de Esmirna foi marcada por grandes perseguições. Um exemplo dessas grandes perseguições é que no Apocalipse a mulher simboliza a igreja e ela sofre uma intensa perseguição, começada no cavalo branco, quando nós vimos ontem sobre a morte de Pedro, Paulo e outros, mas ela avança até o 4º século com a morte de milhares de cristãos. Assim, o vermelho desse segundo cavalo fala de sangue, e a espada que foi dada a este cavaleiro fala de derramamento de sangue. É verdade que a perseguição já havia começado no primeiro século, especialmente com Nero, aquele louco imperador romano que colocou fogo em Roma e acusou os cristãos de terem incendiado. Ele levou à morte muitos cristãos, mas a perseguição se intensificou a partir do 2º século, quando entramos na igreja de Esmirna.
Ao olharmos então para a história, nós entendemos o que estava acontecendo. Roma estava preocupada com a expansão do cristianismo, que não tinha alcançado apenas os limites do império, mas conquistado o leste da Síria e também a Mesopotâmia. Lembra, na época de Pedro, Paulo, o evangelho alcançou todos os 4 cantos da terra. E o Império Romano preocupou-se com isso. Por quê? Porque o cristianismo, aos poucos, era introduzido em todas as classes sociais. Não apenas as pessoas simples do povo estavam aceitando a verdade do evangelho, mas o evangelho começou a alcançar pessoas de posição. E essas conversões dessas pessoas da sociedade de alta posição, essas pessoas que eram letradas, eles começaram agora a defender os valores do cristianismo. E o que aconteceu? No segundo século, muitos cristãos que pertenciam ao exército começaram a abandonar as fileiras, abandonaram as armas. Para eles era incompatível matar pessoas. Assim, Roma percebeu um severo golpe que o cristianismo estava oferecendo. E então Roma reagiu. Reagiu como? Trazendo perseguições. Nesse tempo vai surgir também os apologistas. Quem são os apologistas? São os defensores intelectuais do cristianismo. Entre eles estava Justino, o mártir. Ele era um grego natural da Palestina e havia percorrido várias escolas filosóficas à procura da verdade. E ele vai encontrar no cristianismo uma resposta plausível para os seus anseios. Então, os apologistas eram pessoas que se especializaram no conhecimento da doutrina bíblica apostólica para fazer frente aos desafios que o mundo romano oferecia. A cultura de Roma era uma cultura sincretista e eles trouxeram dos medo-persas e dos gregos valores, e esses valores falavam de preceitos e princípios que eram contra os princípios pregados pelo cristianismo. Falavam dos princípios da idolatria, da adoração ao sol, dos seus deuses, da promiscuidade sexual, do uso de bebidas, nenhum limite com relação à alimentação. E o cristianismo não, apresentou outros valores inversos a essa cultura. Então houve um choque cultural entre a pregação cristã e aquilo que o império estava vivendo. Esses embates começaram a trazer então perseguições para dentro da igreja. Tertuliano, um dos historiadores que viveu no segundo século, chegou a declarar: o sangue dos mártires é semente. Com isso, ele estava querendo enfatizar que quanto mais perseguições os cristãos sofriam, mais o número aumentava. Cada cristão que era morto, o seu testemunho servia para a conversão de outras pessoas. Assim, percebeu-se que quanto mais perseguições, mais o cristianismo avançava. Então, o diabo, é claro, liderando esta perseguição contra a igreja, representado no Apocalipse pelo dragão, ele então muda de estratégia. Essa mudança de estratégia tem a ver com um aparente fim das perseguições, o que vai acontecer no ano 313 com a assinatura do Decreto de Tolerância de Milão. Esse decreto dava aos cristãos liberdade de culto e Constantino, que era o imperador romano na ocasião, buscou então unir igreja e Estado. Ele quis respeitar os cristãos nas suas práticas, mas trouxe para dentro do cristianismo todas as práticas do paganismo. Ao invés dos cristãos evangelizarem o mundo romano, então os pagãos estavam agora paganizando o cristianismo. Ao fim das perseguições, pelo menos nesse momento, os cristãos se viram agora privilegiados. Mas esses privilégios aparentemente afastaram os cristãos da sua fé inicial. Alguém até escreveu assim: enquanto os cristãos foram perseguidos e mortos,
a fé avançou. Mas quando o cristianismo trocou o lugar das arenas, dos calabouços, por um lugar junto ao trono que governava o mundo, a sua fé arrefeceu. Em outras palavras, agora o cristianismo permitido começou a tentar paganizar, ou melhor, o paganismo tentou colocar dentro do cristianismo elementos que não faziam parte das verdades bíblicas. Foi dado direito de adoração, de liberdade de culto, mas ofereceu-se elementos para dentro da igreja cristã vindos do paganismo. Esse sincretismo religioso de fato afetou a fé. Enquanto haviam mártires, como por exemplo Policarpo, que foi bispo aí da igreja de Esmirna, martirizado em 168 depois de Cristo, a fé estava avançando. Mesmo diante de grandes perseguições, a igreja continuou a avançar. Assim, os cristãos eram chamados de anarquistas, sacrílegos, ateus e traidores. O governo hostilizava o cristianismo porque o considerava uma ameaça ao Estado Supremo. E é interessante perceber que esta mesma ofensiva será vivenciada nos dias finais da história. Se prepare, porque isso vai acontecer novamente. Quais as lições espirituais que podemos extrair desse conteúdo, desta carta à igreja de Esmirna? A primeira delas é que Jesus nos assegura a vitória mesmo sobre a morte. A carta diz, essas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Jesus se apresenta como aquele que pode dar vida, mesmo para os mártires. Assim, diante do sofrimento e a possibilidade da perda da própria vida, os cristãos não deveriam esmorecer, pois o Senhor deles não fracassou diante da morte. Ele a venceu. E eles, sendo fiéis, poderiam ter a mesma esperança. Cristo se apresenta para essa igreja como aquele que esteve morto e tornou a viver. Essas palavras não fazem bem para os cristãos de uma época vivendo grande perseguição? Essas palavras eram confortadoras, especialmente para as igrejas que haviam perdido seus membros nas perseguições, para as famílias que haviam perdido seus entes queridos, mortos pelas perseguições do império. Então, o fato de Cristo se apresentar como aquele que morreu, mas tornou a viver, trouxe esperança para esses corações. Ou seja, a ressurreição era uma realidade, porque a partir da ressurreição de Cristo, aqueles que morressem crendo nele também seriam ressuscitados um dia. Foi assim que a carta animou esta igreja de Esmirna. A carta também, Jesus diz, conheço a tua tribulação. A lição que nós temos dessa expressão é que Jesus conhece o sofrimento dos seus seguidores. Da mesma maneira que ele se compadeceu dos angustiados durante o seu ministério, curando as pessoas, expelindo demônios, ele se compadece hoje das pessoas que sofrem. A palavra tribulação aqui significa pressão que vem de fora. E não é verdade que eu e você somos constantemente pressionados pela cultura atual? Somos pressionados a viver como as pessoas vivem, a praticar as coisas que as pessoas praticam, a comer o que as pessoas comem, a ouvir, a usar o que as pessoas usam. É a pressão comum que nós temos todos os dias, vindas de fora, vindas do mundo. Mas assim como a igreja de Esmirna estava resistindo, nós também precisamos resistir. E se hoje você está passando por um momento de tribulação e prova, a mensagem para você é: conheço a tua tribulação. Jesus também reconhece o nosso verdadeiro valor. Esta é uma outra lição que a carta nos ensina. A carta diz: conheço a tua pobreza, mas tu és rico. O que significam essas palavras? Quando Jesus diz para a igreja de Esmirna, conheço a tua pobreza, ele estava falando da realidade de uma igreja perseguida,
que teve seus bens tomados, que teve suas famílias separadas. Conheço a tua pobreza. Fisicamente, economicamente, era uma igreja pobre. Mas Jesus declara, mas tu és rico. Essa riqueza que Jesus está falando não é a riqueza material, não é a posse de muitos bens, mas é a riqueza espiritual. São os valores que essas pessoas mantinham, mesmo diante da perseguição. Por isso eram ricos espirituais. Hoje parece que nós vivemos o contrário. Você encontra muitos cristãos com grandes condições ou boas condições financeiras, mas pobres espirituais. E não é essa uma verdade ensinada pelo próprio Cristo, quando ele declarou que dificilmente um rico entrará no reino dos céus? É porque as riquezas, elas exercem um fascínio tremendo sobre o seu possuidor. E muitas pessoas acabam amando o presente século, a riqueza e os prazeres que o mundo pode oferecer, em detrimento de sua fé, da sua fidelidade ao Senhor. Mas há aqui uma quarta lição que a carta nos ensina. Jesus lança fora o nosso medo. Na carta está escrito, não temas as coisas que tens de sofrer. Ou seja, o conforto oferecido por Jesus nos livra do sofrimento. Ele anima os discípulos de Esmirna a não desistirem diante das tribulações que viriam logo. Covardes não têm esperança em Cristo, mas os corajosos sim. Então, não temas a tribulação que você tem de sofrer. Jesus está animando aqui aos membros da igreja de Esmirna. Diante das perseguições que se aproximam, vocês não desanimem. Na carta, inclusive, é dito, eis que têm de sofrer perseguição de 10 dias. Esses 10 dias da carta, nós podemos situá-los na história dos anos 303 a 313, porque foi um tempo de grandes perseguições movidas por Diocleciano e Galérion. Mas essas perseguições tiveram fim no ano 313, exatamente quando é assinado o Edito de Tolerância de Milão. Então Cristo se apresenta como aquele que pode confortar e trazer esperança. E a última lição que nós podemos extrair é que Jesus promete para nós uma coroa. A carta diz, dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida eterna é oferecida apenas para os vencedores. Esta é a nota tônica do Apocalipse. Aliás, para cada uma das 7 igrejas há uma promessa, mas essa promessa destina-se apenas ao vencedor. A despeito das provas que estavam sendo vividas pela igreja de Esmirna, eles deveriam permanecer leais. E se permanecessem leais mesmo até a morte, eles teriam a coroa da vida eterna. Essa promessa é para nós hoje. Nós hoje, cristãos do século XXI, passamos também por perseguições, por momentos de dificuldade, por tribulações, por pressões vindas de todos os lados. Mas a palavra de Cristo soa para nós da mesma maneira. Se nós permanecermos fiéis até a morte, nós receberemos a coroa da vida. Isso significa que quando Jesus voltar, ele vai colocar na cabeça de todos os salvos uma coroa, símbolo de vitória. Vitória sobre esse mundo, vitória sobre o mal, vitória sobre o pecado. E as pessoas que receberem esta coroa entrarão agora para a vida eterna ao lado de Jesus. Queridos amigos, há uma mensagem especial para todos nós aqui. O efeito da tribulação seria o de provar a fé desses cristãos. A sua lealdade a Cristo seria testada sob ameaças de morte, mas a perseguição não continuaria para sempre. 10 dias, como eu mencionei para vocês, sugere um tempo curto, mas completo. Seria uma aprovação completa, mas essa aprovação teria fim. E exatamente isso que aconteceu
com essa igreja de Esmirna. A provação veio, se intensificou nesses 10 dias, que vai do ano 303 a 313, uma vez que em profecia cada dia representa um ano, mas Deus esteve com eles em todos os momentos. E todos os mártires, todos os fiéis filhos e filhas de Deus que perderam suas vidas ao longo desse período de Esmirna, eles descansaram na certeza de que um dia Jesus dará para eles a coroa de vida eterna. Ao concluir o nosso programa de hoje, eu queria refletir com você. A igreja de Esmirna foi uma igreja fortemente perseguida, mas foi uma igreja valorosa, que entendeu a recompensa final que aguardava. Você percebe que quando nós estamos passando por momentos difíceis, turbulentos e perseguições, são os momentos que nós mais nos aproximamos de Deus? E quando parece que tudo está bem na vida cristã, a nossa tendência é baixar a guarda, é relaxar. Às vezes, Deus usa as provações como obreiras. Ele permite que a prova nos chegue para fortalecer a nossa fé, para entendermos os valores do reino e para nos preparar para a vinda dele. É por isso que, se você hoje está sendo severamente provado, se você está hoje sendo atacado pelo inimigo, entenda que Deus quer usar esse momento que você está passando para purificar a sua fé. E lembre-se, há uma promessa de uma coroa para mim e para você. Essa promessa para os vitoriosos da igreja de Esmirna não ficou restrita àquele tempo, mas ela se aplica também aos nossos dias. Então, eu e você temos a promessa de uma coroa de vida eterna. Agora, essa promessa só vai se cumprir na vida daqueles que forem vitoriosos. E é claro que essa vitória nós não alcançamos pelas nossas habilidades, pela nossa força, pelo nosso discernimento espiritual. Não. Isso só se alcança pelo poder de Cristo. Então, hoje, o que nós precisamos fazer é aprender com os cristãos de Esmirna, é confiar naquele que um dia esteve morto, mas tornou a viver. É porque dele vem todo o poder, toda a força e a vitória. Querido amigo, querida amiga, nós vamos ter mais uma música agora. E enquanto ouvimos essa canção, eu queria que você pensasse. Você está passando por um tempo de prova, o sofrimento chegou até a sua casa, você tem enfrentado lutas e tentações, você está vivendo o mesmo clima da igreja de Esmirna? Pois o Senhor tem para você uma coroa de vida eterna. E se você for fiel diante das provações, ela vai passar. A provação de Esmirna durou um período, mas ela teve fim. A sua prova também vai passar, mas a coroa está reservada para você. Meu querido amigo, minha querida amiga, eu não sei a prova que você está enfrentando hoje, mas eu sei de uma coisa. Nós nunca seremos tentados além das nossas forças. E se Deus está permitindo você passar por esse vale da sombra da morte, é porque lá no fim Ele tem para você águas tranquilas e pastos verdejantes. Ele vai cuidar de você em todos os momentos. Assim como Cristo cuidou da igreja de Esmirna, Ele cuida dos cristãos hoje, dos seus filhos e das suas filhas. E Ele nos promete uma coroa de vida eterna. Permaneçamos fiéis aos valores do cristianismo e no final nós teremos a nossa recompensa. Ora comigo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela certeza que a Tua palavra nos dá hoje de que nós venceremos diante da prova, de que a tribulação não dura para sempre, mas ela está com seus dias contados. Obrigado por aprendermos também que essas provas, elas têm um objetivo: fortalecer a nossa fé, lapidar o nosso caráter e nos preparar para o céu. Muito obrigado pela coroa que nos está prometida. Nos ajuda, Pai, a nos prepararmos para a Tua volta e dar-nos a Tua bênção e o Teu perdão. Oramos em nome de Jesus. Amém.